um testemunho de Cristo. Prestemos bem atenção nesse fato essencial. O Antigo Testamento já testemunhava do Senhor Jesus Cristo. O Senhor mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele anunciou seu sofrimento aos discípulos com essas palavras em Lucas 18, 31. Eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Logo, o dia de sua ressurreição, quando o Senhor caminhava com os 2 discípulos agoniados que se dirigiam de Jerusalém a Emaús, terminou dizendo-lhes: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, de 25 a 27. Na noite desse mesmo dia, o Senhor apareceu a todos os seus discípulos, e nesta ocasião lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se propagasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, de 44 a 47. Assim, pois, não somente os profetas, senão que todas as Escrituras do Antigo Testamento dão testemunho de Cristo e de sua obra, as distintas partes das quais o Senhor se serviu em Lucas 24, 44 para designar o conjunto do Antigo Testamento, da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, correspondem exatamente à classificação hebraica. E em suas pregações, desde o princípio, os apóstolos também se apoiaram no fato de que as Escrituras do Antigo Testamento falavam de Cristo. Pedro, falando em Atos 2, versículos 30 a 31, capítulo 3, versículo 18 e versículos 22 a 23. Felipe, no capítulo 8 de Atos, versículo 35, e finalmente Paulo, nos capítulos 17 de Atos, versículo 2 e 3, e no capítulo 28 de Atos, versículo 23. As profecias concernentes ao Senhor Jesus e à sua obra começam a serem vistas já no livro de Gênesis, enchendo todo o Antigo Testamento, culminando nos profetas. E nestas profecias podemos ver uma progressão dessas revelações. A primeira declaração profética relativa ao Senhor Jesus aparece em Gênesis 3, versículo 15. Depois da queda do homem, Deus mesmo disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Era uma clara alusão ao Gólgota. Compare com Hebreus 2, versículos 14 e 15. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo amor da morte, que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. No capítulo 22 de Gênesis, Abraão recebeu de Deus a seguinte promessa: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Segundo Gálatas 3,16, essa semente ou descendência de Abraão não é outra senão o próprio Cristo. O patriarca Jacó foi o homem que expressou a primeira profecia em relação ao Senhor Jesus.
Na bênção que pronunciou sobre o seu filho Judá, disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49, versículo 10. Aqui vemos já o anúncio segundo o qual Cristo procederia da tribo de Judá. Nos Salmos e nos livros dos profetas são anunciados outros detalhes referentes à vida, os sofrimentos e a morte do Senhor Jesus. Todas essas profecias já foram cumpridas. Em Miqueias 5:2, por exemplo, é mencionado o lugar do seu nascimento, Belém. Em Daniel capítulo 9, versículo 25, a época de sua vinda. E Isaías 7, versículo 14, seu milagroso nascimento. Várias passagens também descrevem sua glória e seu reinado durante o milênio. Na última profecia messiânica do Antigo Testamento, em Malaquias 4, versículo 2, o Senhor Jesus é chamado de o Sol da Justiça. As figuras. Temos notado no Antigo Testamento um certo número de figuras, entre as quais algumas se referem ao Senhor Jesus. Mas as figuras constituem ainda uma outra classe de testemunho. Aqui mencionaremos somente algumas dessas tantas figuras do Antigo Testamento, cujas explicações se encontram no Novo Testamento. Primeira, o Cordeiro Pascal, Êxodo 12, versículo 1 e 1 Coríntios 5, versículo 7. Segundo, o Sumo Sacerdote, Hebreus 2, versículo 17, capítulo 9, versículo 11 e capítulo 10, versículos 11 e 12. A Arca da Aliança e o Propiciatório, Êxodo 25, versículo 10, Hebreus 9, versículos 4 e 5 e Romanos 3, versículo 25. A serpente de bronze. 4. Números 21, versículo 9 e Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. 5. Jonas, 3 dias dentro do ventre do peixe. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e Mateus 12, versículo 40. A unidade do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento não é um simples documento histórico, como vimos. Contém numerosas profecias, entre as quais algumas já têm tido o seu cumprimento e outras ainda esperam ser cumpridas. Também contém uma surpreendente quantidade de figuras que representam as verdades do Novo Testamento. Essas permaneciam escondidas aos leitores daquela época do Antigo Testamento e que podem somente ser compreendidas sob a luz da revelação do Novo Testamento, pelo Espírito Santo. Mas desde o princípio até o fim, permanece o fato principal. O Antigo Testemunho dá sim testemunho do Senhor Jesus. Assim, pois, o Antigo Testamento e o Novo formam uma unidade indissolúvel. Sem a primeira parte da Bíblia, importantes porções da segunda seriam incompreensíveis. O Novo Testamento contém pelo menos 330 citações do Antigo Testamento. E isto comprova, desde um ponto de vista puramente exterior, a estreita relação entre as duas partes da Bíblia. Também, numerosas passagens do Novo Testamento mencionam acontecimentos e nomes do Antigo Testamento, sem que por isso se tratem de uma mera citação textual. Tudo isso confirma com exatidão um velho provérbio que diz o seguinte: o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo revelado no Novo Testamento. A. Reimers.